Pessoal, nessa aula nós vamos conhecer mais duas operações envolvendo números racionais, que são multiplicação e divisão, tá? E aí vocês prestem bastante atenção para depois poder realizar as atividades propostas. Bom, do mesmo modo que a gente necessita adicionar ou subtrair, tem situações, né, problema que envolve também a multiplicação e a divisão com números racionais. Então, vamos acompanhar as situações a seguir para a gente poder depois conseguir desenvolver as atividades. Então, na situação 1, diz assim: Paulo contratou serviços de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno com área de 900 metros quadrados. O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 20% da metade desse terreno. Como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado de canteiro construído, quanto Paulo gastou? Então, nós vamos agora, no próximo slide, montar uma situaçãozinha para a gente verificar a forma melhor possível para calcular. Então, para descobrir a quantia, né, que ele gastou lá com o jardineiro, nós vamos montar essa expressão aí, ó, 20% da metade de um terreno de 900 metros quadrados, multiplicado por 68,50, que foi o que, né, ele vai ter que pagar, né, o cálculo que ele vai ter que fazer depois para ver quanto que ele vai pagar para o jardineiro. Então, o que cada parte dessa expressão representa? Ó, esse 20% da metade de 900, 20% multiplicado por meio multiplicado por 900, é a área do canteiro em metro quadrado que vai ser trabalhado, né? E aí, multiplicado por 68,50, que é o que o jardineiro cobrou por cada metro. Então, nós temos aqui, né, um cálculo que precisa ser feito através dessa expressão aí, 20% da metade de 900 multiplicado por 68,50. Então, vamos lá calcular o valor dessa expressão comigo? Então, nós temos que escrever primeiramente esse 20% que aparece nessa expressão em uma fração decimal. Como que a gente vai fazer isso? 20% é representado na forma de uma fração, aonde o denominador é 100, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nós transformamos esse sinal aqui de porcentagem numa fração em que o denominador aqui é quem? É 100, tá? Então, 20 centésimos é o mesmo que 20%. Aí, para facilitar o nosso cálculo, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar o zero do 20 com o zero do 100. Então, vai ficar 2 décimos. E para facilitar ainda mais o nosso cálculo, nós vamos simplificar esses 2 décimos. De que forma? Pegando 2 dividindo por 2 e o 10 dividindo por 2. Aí, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. O 2 dividido por 2 deu 1. E o 10 dividido por 2 deu 5. Então, ficou 1/5 multiplicado por 1/2, multiplicado por 900, multiplicado por 68,50. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar as duas frações, tá? O 1 vezes 1, e vamos multiplicar, né, no caso, os dois numeradores, e vamos multiplicar também os dois denominadores. Então, 1 vezes 1 e 5 vezes 2. Então, na multiplicação entre duas frações, a gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, tá? Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1, 1, e 5 vezes 2, 10. Então, ficou 1 décimo multiplicado por 900, multiplicado por 68,50. Para facilitar também o nosso cálculo, nós vamos cancelar o zero do 10 com o zero do 900, tá? Porque se eu pegasse 900, multiplicasse por 1 e dividisse por 10 depois, ia dar 90, né? E aí, o resultado final é 90 multiplicado por 68,50, que vai dar quanto? 6.165. Então, o Paulo gastou com o jardineiro esse valor aí, ó, R$ 6.165. Agora, dentro da situação 2, nós temos um rapaz que é engenheiro, chamado Pedro. Ele tem que construir uma escada de 284,8 centímetros de altura em um sobrado. Ele tem que seguir as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Onde a medida da altura do degrau ela é padrão. Ela tem que ficar entre 17,5 centímetros e 18,5 centímetros. Então, como que o Pedro vai saber qual que é a altura ideal para que esse degrau ele fique suave, tanto para descer quanto para subir na escada, né? Porque pensa, subir uma escada com degrau muito alto ou subir uma escada com degrau muito baixo é perigoso. Por isso que existe essa norma aí dentro da BNT. Então, vamos descobrir.
Para descobrir a quantidade de degraus, o Pedro ele fez o quê, gente? Ele dividiu a altura da escada pela altura de cada degrau, que será inicialmente de 17,5 centímetros. Então, veja como que ele calculou ali. Ele pegou 284,8 e dividiu por 17,5, desculpa. Se nós tivermos uma calculadora em mãos, esse cálculo fica fácil de ser feito. Mas se nós não tivermos uma calculadora em mãos, a gente tem que observar que 284,8 dividido por 17,5, tanto o dividendo quanto o divisor, eles têm a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, ó. O 8 tem uma aqui, ó, depois da vírgula é uma casa aqui, e aqui também tem uma casa aqui depois da vírgula, que é o 5. Então, dessa forma, a gente pode eliminar a vírgula, tanto do dividendo quanto do divisor, e transformar os dois em números inteiros, ó. 2.848 dividido por 175. O resultado vai dar 16,2. Só que 16,2, ele não pode fazer uma escada com 16,2 degraus. Tem que ser um número inteiro, ou com 16 degraus ou com 17 degraus. No caso, né, nós vamos fazer ali com 16 degraus. Ele precisa fazer uma escada com 16 degraus. Aí é que vem o pulo do gato. Para a gente poder determinar com precisão qual é a altura do degrau, o que o Pedro tem que fazer? Ele tem que pegar esses 284,8, que é a altura da escada, e dividir por 16 degraus. E aí, o que a gente observa aí? Que nós temos o 284,8, ele tem vírgula, e o 16 não tem. Então, como que a gente vai fazer para resolver? Nós vamos eliminar essa vírgula daqui, passando ela para o 16. Como assim, professora? Basta multiplicar isso aqui por 10, ó. Multiplicando 284,8 por 10 e o 16 por 10. Vai ficar assim, ó. 2.848 dividido por 160. Quando a gente divide 2.848 por 160, deu 17,8, tá? Tá aproximado lá com a altura, né, inicial, que era 17,5 centímetros. Então, primeiro, o que o Pedro fez, recapitulando? Nós dividimos e encontramos a quantidade de degraus e depois que a quantidade de degraus encontrou aí qual deve ser de fato a medida da altura de quem? Do degrau, tá? Então, aqui nós vamos observar que a gente vai ter outros exemplos envolvendo agora outros cálculos, né? Nesse caso aqui, multiplicando o número decimal por uma fração. Então, o que a gente faz? Nós vamos transformar essa fração em uma fração decimal, vai ficar menos 3 décimos, e vamos multiplicar por menos 5,8. E aí, a gente faz o quê? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, não esquecendo de fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 5 vai dar 15, 10 vezes 8 vai dar 80. Nesse caso, nós vamos simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 5. E aí, o resultado vai dar 15 dividido por 5, 3, 80 dividido por 5, 16. Nesse exemplo 2, nós temos aqui uma subtração e uma multiplicação. Ó, menos 3 quartos menos 5 sextos multiplicado por mais 7 quintos. Como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos repetir aqui para a gente poder fazer um cálculo auxiliar aqui, ó. Menos 3 quartos menos, ó, eu vou simplificar o 5 com o 5, que vai dar 1, né? E aí, eu vou escrever novamente, fazer o cálculo do quê? Da multiplicação dos numeradores e o cálculo da multiplicação dos denominadores. Então, vai ficar assim agora, ó, menos 3 quartos menos 1 vezes 7, 7, 6 vezes 5, 6 vezes 1, 6, né? Então, ficou menos 3 quartos menos 7 meios. E aí, simplificando ali, eliminando o parênteses do menos 7, ficou mais 7 sextos. E o que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Nós podemos fazer o quê? Aquela multiplicação cruzada da adição, ou eu vou usar um outro processo, que é um processo que a gente fez lá para encontrar o quê? Para encontrar
frações equivalentes, tá? Então, vou resolver essa aqui de uma forma diferente. Então, nós vamos pegar o menos 3/4, vamos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda, conforme está ali no cálculo auxiliar, e a segunda fração pelo denominador da primeira. E aí, as frações que nós encontramos foi menos 3/4 vai ficar igual a menos 18/24, e o mais 7/6 ficou igual a mais 28/24. E aí, a gente vai fazer o que agora? Vamos repetir ali a fração e vamos somar, ó. Menos 18/24 mais 28/24, os denominadores ficaram iguais. Então, a gente vai conservar o denominador e trabalhar com quem? Com os numeradores. 28 menos 10 vai dar 10. 10/24 pode ser simplificado por 2, né? E simplificando por 2, o resultado vai dar quanto? Vai dar mais 5 12avos. No exemplo 3, nós temos uma divisão, menos 3/5 dividido por menos 8/5. Como que a gente resolve essa divisão? Fazendo o seguinte, ó, vamos multiplicar em forma de borboletinha, assim como a gente fazia lá na adição de denominadores diferentes, né? Vamos primeiro fazer o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 5, 15, e o 5 vezes o 8 vai dar, ó, mais 15/40. E aí, simplificando por 5, o resultado vai ser mais 3/8. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês relacionado à multiplicação e divisão de números racionais. As atividades vocês vão fazer de acordo com a videoaula, tá bom?